Bom dia, gente. Bom dia, bom domingo para vocês. A gente vai ler hoje 2 Reis 15, tá? Vamos ler, vamos orar primeiro? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Espírito Santo, nos ajuda a orar, nos ajuda, Espírito Santo, a entender a sua palavra, que a tua sabedoria e o teu entendimento venham até nós, que nós possamos entender a sua palavra e andar conforme ela, em nome de Jesus, amém. Obrigado por tudo, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom, muito obrigado. Então vamos ler, meninas, ó, pessoal, né, não é só as meninas, vamos ler. Fala assim, 2 Reis 15. No ano 27 do reinado de Jeroboão II de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá. Judá, que é as duas tribos, Judá e Benjamim. É o reino sul, tá? Israel é o reino norte, as 10 tribos. Então, ó, com a idade de 16 anos. 16 anos ele tinha. Ele governou 52 anos em Jerusalém. Muito tempo, muito mais do que todos que a gente leu aqui agora, tá? Ele governou mais do que todo mundo. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agradava a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias, e ele ficou sofrendo de uma doença contagiosa de pele até o fim da sua vida, por orgulho e arrogância, tá? Provavelmente. Ele tem todo o reino, mas é leproso. Lembra do Amã? É Amã? Ai, meu Deus. É Amã? Aquele soldado que era leproso, eu creio que é Amã. Não, Amã é outro cara. Pera aí, deixa eu lembrar. Ele era leproso e a menina fala que se ele fosse até Eliseu, ele ficaria curado. Eu esqueci o nome dele. Meu Deus. É gente pra caramba. Aqui. Deixa eu ver aqui. Não é Amã. Amã é o mal lá da Ruth, da Esther. Ruth não, da Esther. Mulher de Sunem. Eliseu. Tô procurando aqui o nome dele. Ele foi curado. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Ele foi curado da lepra. Porém, o rei Uzias não vai ser curado da lepra exatamente por orgulho e arrogância no coração. Cadê o nome do rapaz que foi curado da lepra? Tô procurando aqui. Não achei, amanhã eu acho. Ó, então, seguindo o exemplo de seu pai, Uzias fez o que agradava ao Senhor. Até então, parte do reino dele, ele vai trabalhar fazendo o que é certo. Porém, ele não vai destruir os altares pagãos, tá? E o nome dele pode ser chamado de Uzias ou Zacarias. Quer ver, ó? Uzias. Deus o castigou porque ele tinha queimado incenso no templo, coisa que só os sacerdotes podiam fazer. Uma doença contagiosa. O que é uma doença contagiosa? É lepra, tá? Por quê? Porque ele achou que ele podia fazer isso, sendo que não, só tinha os sacerdotes para fazer, tá? Então, ó, feriu o rei Uzias.
conta que Deus o castigou porque ele tinha queimado incenso no templo, coisa que só os sacerdotes podiam fazer, por orgulho, né? Então ele acha que ele pode fazer tudo, já que ele é o rei e ele reina 52 anos. Porém, ele vai reinar parte contagiado, né? Ou seja, com a doença de pele. Então, ó, mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incensos naquele lugar. O Senhor Deus feriu o rei Uzias e ele ficou sofrendo de uma doença contagiosa de pele, até que no fim da sua vida, ele morava numa casa separada e era o seu filho Jotão quem cuidava das coisas do governo e reinava no país. Imagina ele com a doença de pele, não poder se relacionar, não poder aparecer ao povo. Do que adiantava ser rei? Adiantava que ele tinha os cuidados melhores, mas fora isso, que mais? Mais nada. Perdeu-se o sentido, né? Aí, ó, aqui vai falar, todas as outras coisas que Uzias fez estão escritas nos livros das histórias do rei de Judá, ou seja, crônicas. Uzias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. Aí, ó, no ano 38 do reinado de Uzias em Judá, Zacarias, filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel e governou 6 meses em Samaria. Aí Zacarias ascende em Samaria, em Israel, né, nas 10 tribos. Como aqueles que havia sido rei antes dele, Zacarias fez coisas erradas que não agradavam a Deus o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel pecar no passado, os dois touros. Salum, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias. Matou-o na cidade de Ibleão e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel, crônicas. E assim foi cumprida a promessa que o rei havia feito ao rei Jeú. Os seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Na verdade, entra rei, sai rei e vai começar a não entrar mais filhos, né? Esse é rei, aí o filho ascende e tal. Vai começar a entrar assassino de assassino. Um assassina, entra, o outro assassina, entra, vai começar a entrar assim. No ano 39 do reinado de Uzias, de Judá, Salum, filho de Jabes, se tornou rei de Israel e governou 1 mês em Samaria. Então entra um, sai outro, entra um, sai outro. Menahem, filho de Gade, foi à cidade de Tirza até Samaria, matou Salum e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salum fez e também a história da sua revolta, ergue isso aí, filho, está escrito na história. Ergue isso aí, filho. Isso. Está escrito, ó, Menem, filho de Gade, foi à cidade de Tirza até Samaria, matou Salum e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salum fez e também a história da sua revolta, tudo está escrito na história dos reis de Israel, crônicas. Menahem destruiu a cidade de Tapua, matou seus moradores e arrasou a região vizinha até Tirza. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Menahem mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas, matou elas e as crianças. O reinado de Menahem em Israel. No ano 39 do reinado de Uzias, faz 39 anos que Uzias está lá reinando, de Judá, em Judá, sul, né, Judá e Benjamim. Menahem, filho de Gade, se tornou rei de Israel e governou 10 anos em Samaria.
Ele fez coisas erradas que não agradavam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, os dois touros, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu a terra de Israel e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que ele o ajudasse a se firmar no poder, ou seja, ele vai pagar uma propina, né? Ó, me deixa aqui no poder, pega esse dinheiro e vai embora para sua terra. Para conseguir esse dinheiro, Menahem obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um, ou seja, me dá aqui o dinheiro que eu vou dar pro cara. E assim Tiglat-Pileser voltou para sua terra. Todas as outras coisas que Menahem fez estão escritas no livro, nas histórias dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Pecaias ficou no lugar dele como rei. Vai passando de um para um, de um para outro, de um para outro. Um assassino leva o poder, e aí o filho do assassino pega o poder, e tá uma bagunça já. No ano 50 do reinado de Uzias, aí tem 50 anos que Uzias está reinando, já estava leproso, de Judá, Pecaias, filho de Menahem, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. O pai 10, ele agora 2. Fez coisas erradas que não agradavam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel pecar. Os 2 touros. Um oficial do exército de Pecaias, chamado Peca, filho de Remalias, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta e matou Pecaias na fortaleza do palácio de Samaria, e ficou no lugar dele como rei. Um assassino fica no lugar de outros assassinos. Todas as outras coisas que Pecaias fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel, crônicas, o reinado de Peca em Israel. No ano 52, aí quando Uzias vai finalmente morrer, no ano 52 do reinado de Uzias de Judá, Peca, filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. 10 um assassino, 2 o filho dele, e agora 20 anos, 12 mais 20, 32. Filho, não, filho, vai lá, deixa a mãe terminar aqui. Você já tem um monte de folha lá, vai desenhar naquelas folhas. Ó. No ano 52 do reinado de Uzias em Judá, Peca, filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Os 2 touros. Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Síria, conquistou as cidades de Jon, Abel-Bet-Macá, Janoa, Quedes, Azor e as regiões de Gileade, Galileia e Naphtali, e levou os seus moradores como prisioneiros para a Síria. No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Jotão ascende, né? Já estava ali fazendo as coisas, porque o pai estava com lepra, e aí ele ascende ao trono. Como rei de Judá, Oséias, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca, matou e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Peca fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel, crônicas. O reinado de Jotão, de Judá. Então, Uzias morre e Jotão, que já está ali ajudando a reinar, vai ascender. No 2º ano do reinado Peca, então Peca está lá reinando, filho de Remalias, como rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, se tornou rei de Judá, o sul.
Com a idade de 25 anos, ele governou 16 anos em Jerusalém. E sua mãe se chamava Jerusa, e ela era filha de Zadok. Seguindo o exemplo de Uzias, provavelmente Uzias o teve quando estava bom, já que ele reinou 52 anos e parte do reino dele foi com lepra, e ele ficava afastado, então Jotão já era que reinava. Então, seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai, Jotão, fez aquilo que agradava o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Todas as coisas que Jotão fez está escrita na história dos livros do rei de Judá, Crônicas. Foi durante o reinado dele que a primeira vez o Senhor mandou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade do rei Davi, e seu filho Acás ficou no seu lugar como rei. O que acontece é que mesmo você pertencendo a Judá, né, a tribo de Judá e Benjamim, o Reino Sul, ou você pertencendo às 10 tribos de Israel, o povo continuava a adorar ídolos, o povo continuava a pecar. Passa ano, entra rei, sai rei, entra assassino, sai assassino. O povo continua a fazer o que é mal. O povo não destrói os lugares de adoração. O povo não destrói os ídolos de barro. O povo não destrói os ídolos de ouro. E se a gente bem for pensar nessa adoração, há quantos anos há adorações a ídolos no nosso mundo? Quantas religiões não há? Quantas? Quantos cristãos não adoram ídolos de barro? Quantas pessoas humanas não são santificadas, canonizadas? É uma adoração sem fim. É sem fim. É sem fim. Quanto mais você lê aqui em Reis, quanto mais você lê, você vê que não tem fim a adoração a ídolos. Eu creio que o único fim dos tempos do pecado será a volta realmente de Jesus, porque não tem fim esse pecado. Até mesmo os cristãos, eles não param de adorar ídolos. Não param. Você vê que o povo é o povo de Deus, é o povo separado e continua adorando ídolos, fazendo ídolos. E hoje a gente continua fazendo isso. Se a gente não tomar cuidado, a gente faz dos nossos filhos, do nosso trabalho, dos relacionamentos, né? Do casamento, do dinheiro, da adoração aos santos, né? São João, São Pedro, a Maria, que o pessoal faz a Nossa Senhora, enfim. Quantos ídolos não há na nossa vida, não é mesmo? Nós precisamos derrubar os ídolos e colocar Deus no centro de todas as coisas, porque senão o dia da nossa morte vai chegar, a nossa assinatura finalmente no livro, né, daqui da terra vai acabar e a gente vai ter decidido o nosso fim. E esse fim será reinar com Deus, né, na eternidade, no céu, no novo céus e nova terra vai acontecer. A cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, vai descer dos céus. Deus vai morar com os filhos dele, literal. Aqui. Não nessa terra que existe agora, mas uma nova terra que será feita por Deus. E novos céus. Talvez os céus e a terra irão se fundir, talvez será apenas a nova terra que nós moraremos, mas ele irá morar conosco. Mas quem vai morar com ele? Se a Bíblia toda diz que
quando nós erguemos ídolos, nós não fazemos parte de Deus. Nós estamos em pecado. E se morrermos em pecado, não herdaremos a nova terra. Então, ser cristão não é só ir para a igreja, cumprir rito. É te deixar ele tratar aqui dentro e tirar os ídolos do coração. Porque há muitos ídolos no nosso coração. Inclusive a gente mesmo. Muitas vezes nós não abrimos mão que nem Uzias. Uzias, o ídolo dele era ele mesmo. Ele achou que ele era o cara, que ele podia ir lá queimar incenso. Não o sacerdote, ele. Assim como o rei Saul achou que podia fazer o sacrifício. Eu sou o cara, eu sou o rei, eu vou lá e faço. Às vezes o nosso ídolo somos nós mesmos. E tudo que a gente não deixa Deus tratar dentro do nosso coração vira ídolo. Então que você possa deixar Deus tratar seu coração, tirar os ídolos da sua vida e não só temer a Ele, mas cumprir a palavra dele, tá? Deus te abençoa, bom dia, até amanhã, tchau.